Doutora Esli, Deus lhe abençoe. Vamos nessa. Ui, caiu uma... A gente tinha que ter meus óculos. Tá certo. Vamos orar, Rô, antes de começar? Vamos orar. Vamos. Senhor, nós queremos te consagrar mais uma vez, né? Amém. Esse trabalho, Asas de Cura, é uma coisa que nasceu no teu coração, Senhor. E se a gente já tivesse a oportunidade algum dia também de continuar curando os corações, é porque o Senhor realmente se levanta como um sol de justiça, com cura nas suas asas. Então, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos debaixo das suas asas, cuidado, dessa proteção. Agora abençoa a sua palavra, me dê sabedoria, me dê prudência, me dê tino, me dê discernimento, dê favor e graça nos corações, os corações ungidos para receber e meu espírito para falar. E que o Senhor seja glorificado em tudo que a gente fizer e que o seu povo seja curado para a tua honra e glória e a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. Esse tema é um tema difícil, não vou dizer assim que a gente fala. Quantas vezes vocês já ouviram falar, né, um sermão sobre Judas na igreja? Mas, e quem sabe ele é o vilão mais odiado na história, né, moderna dos últimos 2000 anos, né? Falar que uma pessoa é um Judas é realmente uma ofensa, né, é uma forma muito pejorativa de falar com as pessoas, porque ninguém gosta de um Judas, né? É assim que as pessoas tratam. Mas eu acho que a gente tem lições para aprender, né, com o contexto, com a vida dele, com o contexto em que ele afetou a vida de Jesus, especialmente nos últimos dias, né, da vida de Jesus. E eu acho que assim tem a ver com o tema da traição, né? E eu falei meio brincando aí numa propaganda mais cedo aí, né, de que todo mundo acaba tendo um Judas na vida, e se você não chegou ainda, deixa estar jacaré que chega, porque é verdade, a gente tende a pensar de que traição é só assim de marido, né? Mas não, a gente tem outros tipos de traição, muitas vezes assim, de amizades, de colegas, no trabalho, no ministério, e inclusive na igreja. A gente acha que a igreja tem uma vacina, que ninguém faz mal para ninguém, mas a gente não tem suficiente cura em todos nós para podermos dizer que a gente vive aquela vida santa, né? Que a gente sempre fala, né? Que sem sanidade não tem santidade, e nem todo mundo na igreja está totalmente curado, aliás, eu não conheço ninguém. Então, o risco, né, da gente ser mal entendida, mal interpretado, e também de ser traído também existe até mesmo dentro da igreja, né? Eu já ouvi, assim, tantas vezes nas pessoas vindo ao consultório, né, com muita dor no coração, com as coisas que viveram pela insensibilidade, pela falta de cura, né, não só de líderes, mas também das coisas que acontecem. Mas fora da igreja também acontece muito, né, nos casamentos, infelizmente, nas amizades e nas relações profissionais. E esse é um tema que surgiu na minha vida por causa de uma experiência pessoal de traição de amigos, né, amigos íntimos, inclusive, algumas amizades de muitos anos. E foi um tema que eu comecei a ler e estudar muito a contragosto. Não vou dizer que eu achei interessante estudar isso, porque eu não achei. Mas nesse tempo de oração, há muitos anos atrás, eu apresentei essa palavra já há vários anos atrás, não é a primeira vez que eu falo, mas é a primeira vez que eu vou dar algumas coisas mais práticas em termos de como lidar com isso, e porque eu aprendi mais algumas coisas desde a última vez que eu apresentei, que eu falei. Então, eu quero, né, ser sensível, mas eu acho que assim tem muitas coisas para a gente aprender, né, na vida de Jesus em relação a Judas. Então, vamos lá, vamos estudar isso daqui, ver o que o Senhor tem para nos ensinar. E eu vou ler um trecho aqui, até que um pouco comprido, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, mas eu acho que a gente tem que contextualizar, né, o que eu quero dizer depois. Eu acho que é uma história bastante conhecida, mas sempre que a gente lê, a gente vê coisas novas, né? E foi o que me aconteceu lendo aqui um tempo atrás.
Então, em João 13 começa, tem alguns textos que eu vou pular, mas vocês podem acompanhar, né? Um pouco antes da festa da Páscoa, que é a Pessach para os judeus, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado, né? Só um instantinho, deixa eu fazer grande aqui, que assim todo mundo pode ler, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E estava sendo servido o jantar, que é o jantar de Pessach, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus tinha o poder para tudo, né? E que viera de Deus e que agora estaria voltando a Deus. Assim, ele se levanta da mesa, ele tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando ele terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu não estou me referindo a todos vocês, porque Jesus já sabia, né? Eu conheço os que eu escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura, que aquele que partilhava do meu pão, se voltou contra mim. Eu estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: eu digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E os seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. E um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais, né? Deu aquela cutucada para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe quem é que ele está se referindo. E inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você tem para fazer, faça-o depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora. E aí começa 2, 3, 4 capítulos das coisas mais lindas, mais maravilhosas que Jesus fala, quem sabe em todos os evangelhos, somente está no evangelho de João, que eu convido vocês essa noite depois para lerem, né, os capítulos 14, 15, né, 16, onde Jesus faz, né, a oração pastoral. Então, eu quero comentar algumas coisas que eu estou falando para mim, muito mais do que para vocês, né, e compartilhando, né, o que eu venho aprendendo, o que eu venho refletindo, de como lidar com essa situação. E eu perguntei, puxa vida, será que eu escolhi mal? Né? Jesus escolheu os seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando para poder escolher. Será que ele sabia nessa época que Judas iria fazer isso ou não? Né? A gente não tem realmente como saber. Às vezes a gente escolhe as pessoas, né? E eu tenho muito disso, né? Eu acho que a minha vida inteira
eu sempre tentei ajudar, especialmente as pessoas mais jovens, mais inexperientes, né, a crescerem. Muitas das pessoas que vocês viram nesse fim de semana, né, todas elas são mais jovens do que eu, né, mas eu tenho muito disso, assim, de ver, de olhar quem pode aproveitar, no melhor sentido da palavra, aquilo que a gente tem para ensinar. E a gente sempre tem o que aprender também. E às vezes a gente, né, acerta o taco, né, e às vezes, quem sabe, a gente não acerta. E aí eu fiquei pensando, puxa, será que Jesus escolheu o mal? Mas ele é perfeito, ele não pode errar o taco. Então eu só posso pensar que realmente, de alguma forma, Deus tinha um propósito, né? Ele escolheu Judas, ele tinha que ter um propósito nisso. E refletindo, eu me dei conta que o traidor, quando a gente tem uma traição na vida da gente, né, seja quem for, esse traidor nos ajuda a ver duas coisas. Em primeiro lugar, quão parecida eu estou com Jesus, porque faz aparecer quem eu sou. Né? Quem sabe a traição faz aparecer o que a gente tem de melhor e de pior. E aí a gente pode se ver no espelho, né? Quem realmente nós somos em Deus. Então essas coisas, né, aparecem quando a gente vive uma crise deste calibre, especialmente porque essa traição, né, foi de Judas, né, foi um dos discípulos de Jesus. E eu acho que isso pode nos levar também a uma confissão, a um arrependimento, que são coisas das quais eu vou estar falando mais com vocês. Veja que Deus tinha colocado tudo debaixo do poder de Jesus. Ele podia ter feito o que ele quisesse, né? Ele saiu da eternidade divina, ele era o Todo-Poderoso, né? E o que ele faz? Ele se levanta e lava os pés dos discípulos. E tem essa história que eu não li, né? Aquela parte sobre Pedro, que diz, me lava tudo, né? Que nunca vai me lavar meus pés, né? Eu não aceito. Eu não quis nem tocar nisso. Por quê? Porque o que eu quero que vocês vejam hoje é que Jesus lavou os pés de todos os discípulos, inclusive os pés de Judas. E eu fiquei pensando, o que será que passava na cabeça de Jesus nesse momento? Porque neste momento, sim, certamente ele já sabia, né, que Judas iria traí-lo, né? Porque poucos momentos depois, ele comenta com os discípulos. E eu fiquei pensando, o que passou na cabeça de Jesus enquanto ele lavava esses pés, enquanto ele secava os pés de Judas, o traidor? E de certa forma ele nos dá, em alguma dimensão, um exemplo, que eu não sei bem como implementar isso, mas ele lavou os pés daquela pessoa que acabaria lhe mandando a morte, né? Porque foi Judas quem disparou os acontecimentos, né, que levariam Jesus à cruz. Quem sabe sem a traição dele teria acontecido possivelmente de outra forma, mas a história que nós conhecemos é essa história. Jesus lava os pés da pessoa que dispara os acontecimentos que vão levar Jesus à morte. E Jesus ainda vira para os seus discípulos e diz assim, vocês serão abençoados se vocês fizerem igual a mim. E quando a gente fala que o evangelho é uma loucura, essa é uma das loucuras do evangelho. Né? Como assim que a gente lava os pés dos inimigos, né? E a gente lava os pés daquele que pode nos fazer tanto mal, ao ponto de, quem sabe, arriscar a morte, enfim. Né? É loucura total, somente a loucura do evangelho. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece, quando eu li essa passagem dessas últimas vezes, que eu vi que foi depois que Judas foi embora, que Jesus vira para os discípulos e diz assim, agora eu vou compartilhar com vocês o que está no coração de Deus. E aí a gente vê esses capítulos 14 e 19, que eu estava falando para vocês, do Evangelho de João, que vocês precisam ler, né? Quem sabe algumas das passagens mais conhecidas, né? Eu sou o caminho, a luz e a vida, a verdade e a vida, né? Eu sou a videira, vós são as ramas, né? A oração pastoral em que Jesus intercede pelos seus discípulos. Quando um homem sabe que ele está para morrer, né? Que ele realmente são os últimos momentos dele antes dele ser aprisionado e morto, quem sabe ele fala as coisas mais importantes que ele teria para dizer. E são nesses capítulos, nesses 5 capítulos em que Jesus abre o seu coração. Mas ele faz isso depois que Judas sai. Depois que Judas vai embora. Então, eu acho que às vezes Deus precisa tirar as pessoas das nossas vidas, né?
porque essas pessoas não são boas para nós. Não é bom para nós estarmos andando com essas pessoas. Quem sabe essas pessoas não estão alinhadas, né, com os propósitos de Deus. E nós não vemos isso, mas Deus vê. E como, em geral, a traição que dói é a traição por parte de uma pessoa íntima, né, quando Deus reporta essa pessoa na nossa vida, é uma dor, não é só a dor da traição, mas a dor da perda, da separação, né? Porque muitas vezes houve coisas boas também que se viveu com essa pessoa que agora se torna o nosso inimigo, né? Aquela pessoa que andou, assim, quando eu penso em Judas, né, eu penso, Judas andou com Jesus, ele era um dos íntimos mais íntimos, ele viu os milagres de Jesus. Ele não só viu os milagres de Jesus, ele fez milagres, né? Jesus despachou os discípulos certa vez, 2 a 2, né? E, né, ele estava lá, né, realmente fazendo os milagres, né, junto com esses outros discípulos. Então, Judas, que fez milagres, né, ainda chega a esse ponto, né, de fazer esse tipo de ação em relação à pessoa que só lhe quis bem, né, que só fez bem para ele, porque nós podemos dizer com certeza que Jesus, sendo perfeito, só fez bem, né, para Judas. E a gente não entende essas coisas. O que acontece na cabeça das pessoas que alguma coisa vira, né? Ou que às vezes foi tramado, né? Durante muitos anos a pessoa se fingiu de boazinha para poder se aproveitar. Outras vezes a pessoa foi se decepcionando, ou foi se magoando, ou foi se desiludindo. Cresce a mágoa, o ressentimento, o rancor, e um dia a pessoa dá o golpe, né? Dá o bote, né? E realmente sai essa traição. E a gente pensa assim, né? Dá muita raiva, muita dor, muita desilusão, desapontamento, né? E quando a gente ouve o que o Senhor fala sobre como a gente deve se relacionar com os nossos inimigos, com os nossos traidores, né? Olha o que ele diz. Ele diz assim: vamos orar pelos nossos inimigos, vamos abençoá-los, né? E a gente precisa ter assim uma coisa fora de série para a gente poder entender, imaginar, né, que isso poderia ser possível. O ano passado nós tivemos a dona Partou com a gente e ela falou sobre, né, a necessidade, a importância da gente poder abençoar as pessoas. Porque Deus, ela diz assim, que Deus vai abençoar os nossos inimigos, né, se eu abençoá-los ou não. Se eu der a bênção para eles ou não, Deus vai abençoá-los. Mas se eu não abençoar, eu vou perder a bênção. E eu acho isso uma coisa assim impressionante, né? Como é que a gente pode pensar dessa maneira? Mas só a revelação do Espírito Santo, né, pode realmente nos levar a um entendimento disso e a uma ação deste tipo também. Também Deus nos chama a perdoar os nossos inimigos. E eu acho que isso é um dos desafios maiores quando a gente trata com um traidor, né? Às vezes, são um marido, uma esposa, né, o íntimo mais íntimo, quem sabe, né, da gente poder perdoar. E a gente sabe que perdão é uma decisão, né, e é um processo. A gente decide fazer isso, não porque a gente sinta, mas porque a gente obedece. E que isso vai sendo desenvolvido também dentro das nossas vidas, até que um dia, quem sabe, o sentimento chega. Mas muitas vezes esse perdão é um perdão da fé. E que não deve ser levado, né, muito livianamente, porque o perdão, né, que o Senhor nos oferece é um perdão que custou a vida do seu único filho. Eu falo muitas vezes que é inconcebível isso, né? Eu só tenho essa filha que é a luz dos meus olhos mesmo, eu não consigo entender como é que Deus pôde abrir mão do seu único filho, vê-lo morrer dessa forma, né? E morrer por bandidos, né? Bandidas que nem nós. Mas é o que o amor de Deus fez, de forma que nós pudéssemos ter essa redenção. Então, um dos desafios que nós temos é de abençoar e orar, né, e perdoar os Judas das nossas vidas, as pessoas que nos traem, e fazer isso como uma decisão e como um processo, e permitir que o Espírito Santo vai desenvolvendo as consequências disso nas nossas vidas. Então, como é que a gente sobrevive a um Judas?
Gente, não tem como. Não tem como sobreviver isso. Isso é uma morte, é uma crucificação. Realmente, esse tipo de traição nos leva realmente a uma morte. Algo morre dentro de nós, morre dentro da gente. E a gente morre para aquela pessoa, para aquela situação, né? Da mesma forma que Jesus morre, né, para a vida e morre na cruz. E muitas vezes nós temos que levar essa situação, essas pessoas, né, à cruz, né, e crucificar essa situação. E uma das coisas que a gente vê, né, nesse processo de crucificação é que ele é um processo lento, ele é um processo doloroso. E às vezes a gente, né, coloca coisas ali, elas estão crucificadas, mas não morreram ainda. E isso vai sendo um processo da gente poder ajudar a que certas coisas morram dentro de nós, porque elas precisam morrer. Tem coisas que precisam morrer. Outras morrem como consequência natural da traição, outras nós precisamos obrigar a que sejam crucificadas e que morram. É um processo de crucificação, é um processo de morte, porque o único Judas que presta, gente, é um Judas morto. É o único que presta. E nós todos também temos Judas que moram dentro de nós. A gente pensa, não, são os outros, são os amigos, são as pessoas, foi aquele Judas Iscariotes, eu sou incapaz, eu seria incapaz naquela época, eu não teria feito uma coisa dessas. Mas dadas certas circunstâncias, dadas certas situações, a gente sabe, quem sabe, né, do que a gente é capaz. E, de certa forma, existem essas coisas, né, que traem a confiança de Deus, que traem a pessoa do Senhor Jesus. Né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós ofendemos o Senhor, também temos este Judas dentro de nós. E em Gálatas nós somos chamados também para a gente morrer para si mesmo, né? Morrer para si de forma que a gente possa viver para Cristo. Então, quanto mais morrem as coisas dentro de mim que precisam morrer, que não glorificam o Senhor, que vêm da carne, que vêm do pecado, que vêm, inclusive, às vezes até do inimigo, que é o traidor maior, quem sabe, né? Porque, né, Lúcifer era aquele anjo, né, que estava no trono de Deus, quem sabe, o mais importante, ou dos mais importantes. E quando ele quer ser igual a Deus, essa vaidade, tomar o lugar dele, né, ele trai tudo que Deus encarregou a ele, né, tudo que ele depositou, né, como um anjo, um servo, um anjo lindo, maravilhoso, e Deus vê, diz, bom, agora aqui não tem mais lugar para você, você vai ter que sair. Da mesma forma em que Judas sai na noite, né, da Páscoa, para fazer o que ele fez, também Lúcifer é expulso do céu. Aqui não tem mais lugar para você. E às vezes é isso mesmo. Chega um momento na vida em que não tem mais lugar para essas pessoas, para essa situação nas nossas vidas. Por outro lado, quando a gente morre para essa injustiça, morre para essa pessoa, para essas pessoas, para essa situação, a gente pode ir para um lugar onde nós podemos pedir a justiça de Deus. Eu queria falar um pouquinho assim, vocês sabem que eu sou meio psicodramatista, não sou muito psicodramatista ainda, e quando eu estava refletindo, orando, preparando esse estudo, me veio uma imagem muito, muito clara. Eu penso muito em imagens, em fotos, porque eu sou muito visual, sou artista, eu gosto de pintar, eu enxergo coisas assim como cenas, como... E eu vi como que se fosse, né, um tribunal, né? Jesus, né, tudo isso aconteceu com Jesus numa quinta-feira, e Jesus morre na sexta. E, de certa forma, nós também, quando nos morremos para a nossa situação, para essas pessoas, para tudo isso que nós precisamos morrer, a gente morre também numa sexta-feira. E nessa sexta-feira, né, o credo apostólico, né, que a gente aprende desde o tempo de Jesus, né, crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, uma das versões mais antigas diz assim, e ele descendeu ao inferno. Então, Jesus morre e vai para o inferno. E eu me lembro do meu tio era pastor, morreu muitos anos atrás, um tio muito especial, e ele dizia assim, você tem alguma cena da Bíblia que você gostaria de ver? Assim, se você pudesse ver um filme, assim, pudesse olhar, né, com os olhos do céu e enxergar um momento da história na Bíblia que você gostaria de ver,
fiquei pensando assim, por que, tio? O senhor tem assim? Eu tenho. Eu gostaria de ver a cena onde Jesus morre e vai para o inferno. E vira para o diabo e diz assim, agora me dê as chaves do inferno, me dê as chaves da morte, porque agora eu vou levar isso, porque eu conquistei a morte, e eu agora tenho a vida eterna, e eu posso oferecer isso para as outras pessoas. E eu me lembrei disso esses dias, assim, dele descrevendo aquilo com uma clareza, né, Jesus chegando lá, né, batendo na porta do inferno, ó, agora quem está aqui, quem veio visitar esse lugar para conquistá-lo e para limpá-lo, sou eu. E eu acho que, de certa forma, esse lugar, assim, entre um limbo, né, que eu não sei como é que são essas coisas, nem tenho a pretensão de entender teologicamente, não tenho mesmo, gente, eu sou psicóloga, mas me veio um pouco essa imagem, né, de um tribunal, né, de uma corte, né, um cartório, por assim dizer, né, que fica, sei lá, entre o céu e o inferno, ou onde se faz business, né, onde se resolvem, né, as coisas. E eu acho que é um pouco nesse lugar que a gente fica entre essa sexta-feira e domingo, né? Hoje nós estamos em sábado. Hoje nós estamos no sábado. O que nós estamos assim, refletindo, o que nós estamos passando, o que nós estamos pensando nesse sábado. E é como se, assim, se a gente pode morrer para essa situação, então a gente também pode apelar para o justo juiz, que é o nosso Senhor, né, Todo-Poderoso, né, o Pai majestoso, em quem realmente reside toda a perfeita justiça. Ele tudo vê, tudo entende de todas as pessoas, não só de mim, mas também do coração de Judas, do coração dos outros Judas na minha vida e na vida de todos, todos os anos. E aí a gente pode chegar para o Senhor, quem sabe, e pleitear a nossa causa. Né? Ele diz que ele é um justo juiz que tem prazer em dar, né, o ganho de causa, o veredito, resolver com justiça e misericórdia as causas das pessoas. Jesus contava a história da viúva que vai pleitear junto a um juiz injusto, olha, resolve minha situação, me dê meu veredito, né, resolve isso, julga minha causa, e ela lá todos os dias batendo na porta do juiz, julga minha causa. E ele que era um juiz injusto, um juiz que certamente se podia comprar, né, pagar ele para dar a sentença que a pessoa quisesse, quem tivesse mais dinheiro podia levar a sentença que quisesse, e ela não era uma viúva pobre, ela não tinha como, né, comprar esse juiz, então a arma que ela tinha era a insistência. E é onde Jesus nos ensina também a insistir na ação. E ela ia lá todos os dias com esse juiz injusto, e Jesus disse assim, se ela conseguiu justiça com um juiz injusto, quanto mais nós, quanto mais vocês, filhos de um pai justo, não podem pleitear sua causa diante de um Deus, diante do trono da graça, e pedir um veredito a Deus Pai. Então eu acho que é nesse momento, né, de sexta-feira para sábado, em que nós podemos ir para esse lugar, e começar esse processo de negociar com Deus. Abraão negociava com Deus, olha, mas se o senhor encontrar 50 pessoas justas lá em Sodoma, o senhor vai matar todo mundo não, por causa disso. Mas vai que não tem 50, e se tiver só 40, né? E assim vai negociando, né? Como bom, o pessoal do Oriente Médio tem doutorado em negociação, também muitas vezes nos grupos indígenas, regatear os preços das coisas. E aí Abraão vai fazendo, né, essa negociação com Deus para ver se ele consegue arrumar as coisas para ficar do jeito dele. Então, eu acho que a gente tem isso, né? Nós somos ensinados que nós podemos nos acercarmos ao trono da graça com ousadia, né? Porque existe graça a ser encontrada ali. Então, imaginem, né, que nós vamos agora, né, sair, né, de onde nós estávamos e vamos nos acercarmos, né, a esse tribunal. Vamos lá para o Tribunal de Justiça, né, do céu, por assim dizer, né, e vamos pleitear nossa causa diante de Deus Pai, né, diante dessa injustiça, dessa traição, desses Judas que a gente viveu nas nossas vidas. E, como eu falei, Jesus morreu, foi para o inferno, e ele obrigou, né, o inimigo a dar essas chaves para ele. Então, vamos visitar esse lugar enquanto a gente está morto. Vamos imaginar como é que é isso, né?
como é que a gente pode imaginar que essas coisas vão acontecendo? O que pode acontecer? Né? E, por enquanto, é só um exercício da imaginação. Mas eu acho que tem muitos fundamentos bíblicos em que eu quero compartilhar. Então, quando a gente morre, né, muitas vezes a Bíblia fala que a gente morre e aí a gente tem o juízo, né, a gente morre uma só vez e aí vem o juízo onde Deus vai nos julgar. Então, existem lugares em que há julgamentos. Né? E Daniel 10 fala, né, de quando há um tribunal e que os livros se abrem e aí as coisas vão ser resolvidas. E creio que a gente pode visitar esse lugar. Vamos lá ver como é que é escrivão, como é que funciona esse tribunal. Mas antes de ir para esse lugar, eu acho que a gente tem que se examinar, porque tem umas coisas importantes que a gente precisa resolver antes de tentar chegar nesse lugar. Eu acho que não adianta a gente ir para esse tribunal ou a gente pleitear nossa causa, né? Se a gente quer fazer isso, né? Não podemos fazer isso se a gente quiser ter razão. Né? Mesmo que a gente tenha razão, porque muitas vezes a gente tem realmente razão. Foi uma injustiça que se cometeu contra mim. Mas, se eu vou com a intenção de mostrar que eu tenho razão, a coisa não vai funcionar, porque não funciona assim esses mecanismos dentro do Evangelho. Né? Se a gente é ensinado a amar e orar pelos nossos inimigos, querer ir para o céu e dizer assim, eu que tenho razão, é complicado. Quem sabe tem um momento para isso, mas não é assim que a gente chega, né, de cara. Também a gente não pode ir para esse lugar se a gente quer vingança. Por quê? Porque vingança não nos pertence. Né? A vingança é uma coisa que pertence a Deus. E eu vou dizer uma coisa muito sinceramente para vocês. Eu não quero estar num lugar onde eu arrisco de estar roubando a Deus. Né? Eu escuto muitos pastores, né, a vida inteira eu ouvi muitos pastores falando sobre a importância do dízimo, né, de que Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, e abençoa, e faz, e que nós precisamos dar as ofertas, cuidar, a pura religião, e cuidar das viúvas e dos órfãos, e né? Mas nunca ouvi falar, né, sobre a ideia de que se a gente quiser fazer vingança com as próprias mãos, a gente estaria roubando a Deus tanto quanto a gente rouba a Deus quando a gente não dá o dízimo, quando a gente não cuida dos pobres, dos aflitos, dos injustiçados, né? Das viúvas, dos órfãos, das pessoas que não têm o que nós podemos oferecer. Então, vingança é um negócio que pertence a Deus, e ele fala muito claramente na sua palavra que a vingança é minha, né? Eu farei vingança. Então, mexer nesse capítulo aí, né, do processo, não é uma boa. Então, se você quiser ir para o céu para pedir vingança, fique em casa. Né? Não vá para o tribunal querendo pedir vingança, porque isso é um problema de Deus. Se ele quiser fazer vingança, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Né? Ele é todo-poderoso e, portanto, ele faz como ele quiser, porque ele pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser e se ele quiser. Né? Então, vamos deixar a vingança de lado, porque por aí a coisa não vai se resolver. Eu acho que também a gente tem um problema de atitude, né? A gente não pode chegar nesse tribunal querendo mandar em Deus e dizer assim, eu determino que o Senhor tem que me dar justiça, eu quero obrigar a Deus a dar o resultado que eu quero. Olha, quem sou eu? Né? Quem é o vaso para dizer para o oleiro como é que eu tenho que ser formada? Né? Então, eu acho que a humildade é uma coisa que cabe em qualquer lugar, especialmente neste, a gente ter o cuidado que quando a gente for realmente pleitear a nossa causa diante de Deus, que a gente não vai com essa atitude de que eu vou arrancar de Deus aquilo que eu preciso para resolver as minhas coisas. E eu acho que isso também tem a ver que assim, a gente não pode querer fazer as coisas do meu jeito, né? Existem leis, existem regras, até no mundo natural existem leis e regras. A gente pode argumentar uma série de coisas, mas, né, se eu atravessei a luz vermelha e o policial me pegou, eu não posso mudar esse fato, por mais que eu argumente, por mais que eu diga, o fato é que eu cruzei a luz vermelha e eu estou errado. E as coisas não vão sair necessariamente do meu jeito, sem pagar multa, simplesmente porque eu quero, porque eu argumento, porque eu tenho uma lábia boa, né? As coisas são, né, elas têm regras, elas têm coisas assim. Então,
Pense bem antes de você tomar esse primeiro passo, de ir, né, pleitear com o Senhor sobre a sua causa, sobre a situação, de não irmos com essas atitudes. Deixa isso guardado em outro lugar, se desfaça disso, porque isso não vai resolver nesse lugar. Então, se isso não funciona, o que funciona? O que nós podemos fazer enquanto nós estamos mortos nesse lugar, né? Esperando nesse sábado, né? Para poder buscar a justiça, né? Para nossa causa. E eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, identificar aonde na nossa vida que o inimigo tem força real, né? Sobre nós. Quais são os pecados que eu nunca confessei? Pessoas, situações que eu não perdoei. Julgamentos e juízos que eu fiz contra as pessoas, inclusive esses Judas que estão me afligindo agora. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem alguma coisa nesse sentido, né, a gente dá um pleito legal ao inimigo, né? Tanto é que em Mateus 5, né, Jesus diz, concorde com o teu adversário, né, no caminho, porque senão você não vai sair da cadeia até que você tenha pago tudo que ele tem contra você. Então é melhor concordar com o adversário. Isso parece uma coisa muito estranha, né? Mas se a gente tem pecado não confesso na nossa vida, né, então o inimigo tem razão. Deus não pode mover a favor da minha ação, né, se as acusações do inimigo estão valendo. Porque a verdade é que nenhum de nós é sem pecado, né? Quem disser que não tem pecado é mentiroso, diz o apóstolo João em uma das suas cartas. Então, não adianta a gente querer negar, e é muito melhor a gente concordar, né? A imagem que me vem, né, a gente chega lá, conversa com o escrivão diz, olha, veja lá como é que você vai entrar dentro do tribunal, bem arrumado, deixa para fora aquelas atitudes que a gente acabou de comentar aqui, né? Deixa isso tudo em casa, deixa do lado de fora, põe a sua máscara, porque hoje em dia a gente vai entrar no tribunal assim, né? E aí, sim, quando abrir a porta e a gente for entrar, como é que eu vejo? Né? Eu vejo Deus Pai, né? Deus Todo-Poderoso no seu trono, o meu advogado, que é Jesus, que já pagou o preço por mim, mas que as coisas ainda não estão resolvidas. Eu tenho um conselheiro, né, que é o Espírito Santo, que pode me dar sabedoria para falar, para argumentar, para resolver minha causa. E ali, no outro canto, está a promotoria, que é o inimigo, né? Que é quem está me acusando, é o acusador. E a imagem que me veio foi tão nítida assim, era desse anjo de luz, mas que ele não reluzia, né? Ele era um anjo, mas dentro dele, o miolo dele, né, era obviamente assim, um demônio mesmo, assim, um demônio preto, então era todo branco, assim, e aí aquele miolo negro, preto, mal arrumado, né? Então ele tentava se esconder como um anjo de luz, mas diante de Deus, como nada é escondido, dava para ver que aquele ali era o acusador. Então, quando ele nos acusa de pecados que nós realmente temos, ele tem razão, né? Então, como é que a gente faz para resolver isso, né? Porque dar razão para o inimigo é dar perda de causa também para nós. Então, a solução a Bíblia também nos dá, que é da gente se arrepender dos nossos pecados, né? Da nossa contribuição, né? Dos juízos que eu também emiti, né, contra os demais. Esse é o momento em que a gente faz uma limpeza na nossa vida e avalia os pecados não confessos de forma que a gente possa, né, arrumar as contas, né? E o Espírito Santo, né, como bom conselheiro, ele é terrivelmente específico em relação aos pecados que a gente comete. Uma vez eu me lembro que eu fui fazer um aconselhamento com o meu pastor, um pastor maravilhoso, David Jones, e eu disse, olha, tem uma hora que eu sinto assim, uma culpa, e eu não sei se isso é de Deus, se é do inimigo, se é aflição, se é tormenta, se sou eu, né, se é convicção. E eles dizem, para tudo. Isso é muito simples de resolver. Dizem, que bom. É assim, o inimigo, ele fica criando assim uma nuvem de fumaça. Ai, porque você não presta. Ai, porque você fez muitas coisas erradas. E assim vai. O Espírito Santo não. O Espírito Santo diz assim, naquele dia em que você falou com aquela pessoa, assim, assado, desse jeito, você está errado. Você precisa se arrepender daquilo.
aquilo me ajudou tanto, até hoje, eu não me esqueço. Então, quando o nosso conselheiro, diante de Deus, né, nos encontramos nesse tribunal, ele diz assim, vamos arrumar isso daqui, antes da gente, né, acabar de conversar com o justo juiz, porque senão ele vai ter que dar ganho de causa para os outros, né? Então, vamos arrepender disso, daquilo, e aí o Espírito Santo traz a memória, traz a lembrança, especificamente aquelas coisas que nós precisamos nos arrependermos diante de Deus, né? E dizer, realmente, eu estou errado, né? Eu estou errado. E a grande maravilha, a grande bênção que nós temos quando a gente nos arrependemos e a gente pode fazer isso, é que o sangue de Jesus nos limpa, né? Quando eu termino de me arrepender, eu posso clamar por esse sangue, né? E esse sangue vai me limpando, e onde eu estava suja, né? Esse sangue vermelho me limpa e me lava, e eu fico branquinho, eu fico translucente, eu fico, né, pura diante de Deus. Ele me vê como alguém sem pecado, por causa do sangue de Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa incompreensível. Não dá para entender o poder disso. E às vezes a gente não lida com a suficiente reverência, né, em relação ao poder do que é, né, esse sangue que nos limpa e nos lava. Um outro passo que eu acho importante, antes da gente realmente pleitear nossa causa, né, é de cancelar essa dívida que as pessoas têm comigo, né? Muitas vezes as pessoas, não, porque ela me deve, porque ela tinha que pagar por isso, porque me fez sofrer, porque isso é meio primo irmão da vingança, né? Ela me fez sofrer, né? Ela merece realmente ser maltratada, ela merece que as coisas vá mal para ela, e pode até merecer mesmo, entendeu? Só que, para mim, quem é que resolve isso? Eu? Deus? Sou Deus para resolver isso? Não. E eu me lembro sempre, né, das palavras do Pai Nosso, quando o Pai Nosso termina, nos evangelhos, logo depois, que é a parte que ninguém lê, que todo mundo esquece, diz assim, porque se você não perdoar, né, aquelas pessoas que têm as dívidas contra você, o teu Pai do céu tampouco vai perdoar as tuas coisas. E eu acho que, assim, das coisas que podem realmente nos desqualificar a entrar no céu, são os pecados que a gente não confessar e não se arrepender, e não pedir perdão e não lavar no sangue de Jesus. As dívidas que a gente não cancelar. Porque se você parar e pensar, né, se Deus quiser chamar as dívidas que eu tenho com Ele, né, quantas coisas, né, eu não devo ao Senhor que Ele me deu sem eu merecer. Né? Ele não me deu por merecimento. Ele me deu porque Ele quis. Ele me deu porque Ele me ama, porque eu sou uma filha amada, né? Porque Ele deu a vida por mim, porque Ele me adotou, né? Porque Ele me botou no colo e disse assim, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu tenho coisas maravilhosas para você fazer, eu quero te abençoar, eu quero te fazer prosperar em todas as coisas em que a sua mão encontrar para fazer, né? Mas você precisa arrumar essas coisas aqui. E eu vou dizer uma coisa, essas coisas elas são muito simples, mas elas não são fáceis. Eu acho que tudo isso daqui é assim, simples, mas não é fácil. E eu acho que se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, não daria para fazer isso nunca. Realmente, nem pensar numa coisa dessas. Mas depois que a gente fizer isso tudo e a gente tiver, né, identificado, né, onde é que a gente tem essas coisas, né, esses juízos, tudo, aí sim a gente pode começar, né, a romper o poder dessas coisas na nossa vida. Aí a gente pode clamar pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus fala. O sangue de Jesus, ele me defende, né? Esse sangue fala, Deus ouve o sangue de Jesus. Né? Isso é uma coisa que onde for no universo que falar o sangue de Jesus, Deus Pai diz, opa, o meu filho está falando. Né? Então, o Espírito Santo traz à nossa lembrança todas essas coisas, não para nos condenar, não para dizer, Sli, você não presta, né? Mas para dizer, Sli, vamos arrumar isso daqui, porque eu quero viver bem com você. Eu quero ter intimidade, eu quero te mostrar
as coisas maravilhosas que eu tenho para você. Eu quero te mostrar a minha vontade boa, a minha vontade perfeita, a minha vontade agradável para a tua vida. Vamos arrumar esse negócio para a gente viver bem. Vamos arrumar esse negócio para a gente se dar as mãos e a gente poder andar juntos. Porque esse é o propósito de Deus, da gente andar com Ele. Ele nos criou desde o Jardim de Éden, foi para a gente ter comunhão com Ele, ter intimidade, andarmos juntos, da mão dada, né? Da gente ser feliz na presença dEle, da gente poder só fazer o bem, da gente não saber fazer o mal. E que as pessoas não saibam mais fazer isso. E um dia, esse dia vai chegar, um dia nós vamos ter esse reino do Senhor. Mas até lá, nós temos que fazer isso pela fé. Então, a confissão, o arrependimento, o pedido de perdão diante de Deus abre a porta para essa intimidade. Aí, quando ele vê o sangue, ele vê meu arrependimento, ele diz, essa daqui, vem, minha filha, vem aqui, senta no colinho de papai, porque a gente tem umas coisas boas para a gente conversar. Assim também como as palavras dos nossos lábios nos condenam, o sacrifício dos nossos lábios também pode nos redimir. Então, uma vez que a gente esteja, né, com tudo isso arrumado, com tudo isso limpo, com essas dívidas canceladas, com esses juízos, né, rotos, né, a gente, né, rompeu o poder dessas coisas, aí sim a gente pode começar a falar, especialmente a partir da palavra de Deus, né, o que é que a gente gostaria de ter do Senhor. Né? O Salmo 100 diz que a gente entra, né, na sua corte, entra nos seus tribunais, é com louvor. Então, aí, com isso, quando a gente reconhece, né, tudo que Jesus fez por nós, que a gente tem, que o que mais podemos fazer, o que mais pede a nossa alma, o que mais pede o nosso corpo, o nosso espírito, se não louvá-lo, se não agradecê-lo, né? Como assim, né, diante de tudo isso que Deus me deu, de graça, gratuitamente, e mais a vida eterna, né, para mim, para quem quiser, como que eu não vou ser agradecida? Como que eu não vou agradecer e louvar e gastar pelo menos os primeiros 10 milhões de anos da eternidade, louvando, agradecendo e dizendo santo, 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 santo é o Senhor. E aí sim nós podemos começar a falar de volta para o Senhor, dizer de volta para Ele, assim, a tua palavra diz assim, eu li isso na sua palavra, e eu vim aqui pleitear minha causa. E aí, como os meus pecados foram perdoados e eu fui lavado, o inimigo, esse promotor, esse acusador, tem que ir embora. Ele não tem mais como continuar me acusando. E ele não pode mais fazer as coisas que ele fazia comigo antes. Ele não pode me acusar, não pode me atormentar, né? Não pode me torturar com as suas palavras, com as suas ações, com as coisas feias, né? Eu, na obediência a Deus, eu vivo nessa cidade de refúgio. Eu, na obediência, eu estou protegida, né? E ele não pode me encostar, ele não pode tocar mais em mim. E aí sim eu posso, diante de Deus, dizer, Senhor, eu tenho uma causa que eu trouxe aqui para o Senhor. Me aconteceu isso, foi assim, foi assado. A minha parte eu já lhe confessei, mas existem outras coisas que não dependeram de mim. E eu vim aqui pedir um veredito. Eu vim aqui dizer que eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor tem no seu coração. Qual é a solução que o Senhor tem para a minha situação? Porque é esse veredito que eu quero. Esse veredito bom, esse veredito perfeito, esse veredito que eu posso levar de volta para a terra e poder implementar e executar. E aí o Senhor nos ouve. Então a gente tem que perguntar para o Senhor o que é que o Senhor tem para falar sobre isso. E Ele vai nos mostrando, às vezes Ele fala no nosso coração, às vezes Ele fala pela sua palavra. E aí nós podemos pedir, Senhor, qual é a sua perfeita solução para essa traição que eu estou enfrentando, ou que eu já enfrentei. Como é que o Senhor quer resolver essa situação de Judas? Como é que o Senhor pode me ajudar a ver a tua justiça? O Senhor que é o justo juiz. Como é que o Senhor pode me ajudar a resolver minha causa? Eu não tenho a pretensão de saber a solução. Mas se Deus me der a solução, aí eu tenho como implementá-la. Aí eu tenho como levar isso e executar. E finalmente, quando o nosso sábado vai terminando, o domingo vai chegando, né? A gente morre na sexta-feira, e morre morrido mesmo.
Sábado, a gente tem a oportunidade, né, de levar essas coisas diante de Deus e pedir seu veredito. Mas domingo é um domingo de vitória, é um domingo de ressurreição, é um domingo em que a gente diz, agora sim, né? Agora sim, nem a morte pode segurar, nada segura o Senhor, né? Agora, as outras coisas, quem sabe, nem importa mais, né? Porque diante da glória do Senhor, diante dos seus propósitos, diante da sua perfeição, diante do destino, da missão, da visão que Ele tem para a minha vida, o plano para a minha vida, o que é isso daqui? Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Mas, Senhor, se o Senhor quiser resolver, eu vou achar bom. E se o Senhor quiser implementar essa solução que o Senhor me deu, eu quero também, porque agora é domingo. Agora chegou a hora das coisas se resolverem. Agora a gente chegou a hora de ver quem é quem. Né? Quem é que pode com as coisas. Na ressurreição, Deus restaura, né, tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Tudo aquilo que eu perdi, né, por montões de razões, Deus pode me restaurar nessa ressurreição. Deus restaurou a Jó dobrado de tudo que ele perdeu, deu dobrado para ele, deu 7 vezes mais. Quantas vezes mais a gente recebe coisas, não só materiais, mas quem sabe em termos de amizade, de filhos, né, de amizades, de prestígio, de possibilidades de fazer o bem, né? Muitas vezes assim as pessoas, esse negócio de dinheiro, né, dá dinheiro para Jó, Abraão que era rico, Isaac que era ainda mais rico, né? A riqueza em si é uma coisa muito boa, né? O amor ao dinheiro é o que complica. Mas a gente ter dinheiro para fazer o bem é muito bom. É muito bom a gente ter dinheiro. Se eu quiser fazer um projeto, né? Rosana estava nos contando hoje sobre o projeto Isaac para ajudar crianças que foram abusadas sexualmente. Já pensou a gente ter dinheiro que a gente não precisa pedir para ninguém, não precisa esmolar, não precisa ir no governo, não precisa escrever projeto. A gente abre a conta do banco, escreve o cheque como fazia antigamente, ou então pega o cartão e a gente faz. Se eu quero abrir MDR na Bolívia, eu não tenho que ficar pedindo dinheiro, eu pego minha passagem, eu vou e eu dou a aula porque eu quero. Então é muito bom a gente ter dinheiro se a gente sabe administrar. Se a gente tem esse dinheiro consagrado e submetido à vontade de Deus. Porque é grande a tentação de querer o dinheiro para si. Mas a gente ter o dinheiro para os outros, isso é muito bom. E Deus quer nos restaurar. Não só o dinheiro, mas todas as outras coisas que a gente perdeu, inclusive de amizade, né, de posição, já foi restabelecido em termos de uma pessoa de projeção na sua comunidade. Finalmente, a traição é um sinal de transição, né? Tudo isso aconteceu quinta, sexta-feira, Jesus vai, conversa com Deus Pai, explica a situação dele também, né, que agora ele tem o direito de pedir as chaves da morte, porque ele pagou por isso. E domingo Deus dá esse selo para o seu filho da ressurreição. E a partir daí Jesus vive mais uns 40 dias, né, na terra, 50 dias, até que ele ascende aos céus e diz, agora é com vocês, né? Eu fiz minha parte, eu fiz o meu pedaço, né? Vocês têm redenção, agora vocês têm poder, o Espírito Santo vai vir para ajudá-los. Agora vocês têm que fazer isso. Agora vocês é que têm que trazer, né, assim na terra como no céu. Então agora é com vocês. E muitas vezes essa traição pode ser exatamente isso, um sinal de transição, de que nós estamos saindo de uma dimensão, de um momento nas nossas vidas, uma fase da nossa vida para outra. Pode ser o portal de glória, né? Não em termos de morrer mesmo, mas de morrer para as coisas que a gente precisa morrer para viver para outras. Quem sabe nesses momentos, especialmente nessa coisa de pandemia que sacudiu a vida de todo mundo, né, Deus está realmente trazendo um momento de transição para todos nós, né? E a traição, né, nesse sentido doloroso que é, difícil que é de vencer, o tempo que leva para a gente lamber as feridas, para a gente poder sarar, às vezes são coisas que continuam acontecendo, né, e a gente leva mais tempo, cada vez que sara uma ferida, abre outra, daqui a pouco a gente volta para o Senhor, traz a ferida diante dele e pede para ele, né, nos ajudar, até que finalmente ele dá uma solução final. Mas tudo isso pode ser um sinal de que as coisas estão mudando, agora as coisas vão ser diferentes, agora a gente tem a ressurreição, agora a gente tem o poder do Espírito Santo, a gente tem um propósito, a gente tem um destino, a gente tem uma missão, a gente tem um para quê viver.
Então, a gente precisa poder ver, né, a traição neste contexto também, né, de que isso pode estar abrindo a porta para coisas maiores, para coisas melhores, né, para as coisas que a gente quer ver estabelecido. Pode ser asas de cura, que hoje nós temos vocês aqui, e que vai expandindo, que vai crescer, que quem sabe vai abençoar mais pessoas. Quem sabe a gente vai mesmo poder fazer isso em espanhol e aumentar o número de pessoas a quem a gente pode abençoar e servir. Então, eu quero deixar com vocês a palavra que Jesus deu para os seus discípulos quando ele terminou de lavar os pés, né? Quero que vocês fechem os olhos um instantinho, porque eu quero orar para vocês, né? Senhor, essa palavra é uma palavra difícil, não é uma palavra fácil. Mas muitos de nós que estamos aqui, eu, os outros que estão ouvindo, a gente tem vivido situações de traição. E quem sabe a gente não tem como lavar os pés dessas pessoas, Senhor, mas hoje nós queremos nos submetermos debaixo das tuas mãos. E nós queremos nos arrependermos daquelas coisas que a gente sim fez errado. E nós queremos cancelar as dívidas daquilo que me é devido, daquilo que as pessoas me devem, e que, quem sabe, me devem com razão. Mas eu quero abrir mão disso, Senhor, e entregar isso aos teus cuidados, deixar que o Senhor cuide disso. Eu peço que o sangue de Jesus nos limpe a todos que estão me ouvindo hoje, que vão me ouvir depois, que possa nos lavar, que possa nos tornar brancos, mesmo que nossos pecados sejam como escarlate, nós podemos ser transformados por esse sangue. Nós somos pessoas brancas como a neve, que nossa alma possa ser branca como a neve, e não mais assim, suja com o pecado. Senhor, nós oramos pelas pessoas que nos traíram. Nós pedimos a tua bênção sobre essas pessoas. Senhor, eu não quero perder minha bênção por causa disso. Eu sei que o Senhor vai abençoá-las de qualquer forma. Então é melhor eu abençoar. Então, Senhor, essas pessoas que o Senhor sabe quem são, as pessoas que estão aqui, o Senhor sabe quem são. As traições que muitos de nós já vivemos. Senhor, abençoe as pessoas. Faça-me prosperar na tua vontade. Que te conheçam, que possam abraçar o teu evangelho, Senhor. Que possam te conhecer dessa maneira. Que o Senhor cuide deles também. Que a gente cancela essas coisas e que o Senhor possa ser glorificado, não só na minha vida, mas na vida deles também, Senhor. E diante disso tudo, Senhor, nós pedimos que o Senhor ajude a nossa causa. Veja a nossa situação. Veja o que estamos passando. Veja o que está certo e errado aos teus olhos. E faça justiça segundo a tua perfeita vontade. Teu filho disse que nós seríamos abençoados e felizes se nós fizéssemos aquilo que ele nos ensinou a fazer. E é isso que estamos fazendo aqui essa noite, Senhor. Obedecendo e entregando a Ti tudo isso que a gente aprendeu. Agora, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que somos pecadores, Senhor. E que a perfeita pessoa de Jesus seja formada cada vez mais dentro de cada um de nós. E que possamos espelhar a Tua glória, o Teu poder. E que o Senhor seja glorificado em tudo que a gente fizer, nesses propósitos que o Senhor tem para mim, para cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado, que o Teu povo seja curado. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Eu acho que a gente emociona porque é assim. Quantas vezes a gente lavou os pés do Senhor com as nossas lágrimas.
E assim, que hoje a gente possa também aprender a enxugar essas lágrimas, porque o Senhor também enxuga as lágrimas que a gente já verteu em função das coisas que a gente já sofreu. Então, espero que essa palavra difícil possa abençoá-los e que seja algo que vocês possam ir trabalhando nas suas vidas como Deus vem trabalhando na minha, com toda essa dificuldade que a gente vive, com tudo isso que a gente